E aí, tudo tranquilo com você? Meu nome é Richard, eu sou biólogo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as reservas privadas do patrimônio natural, que são as RPPNs. Então vamos entender do começo ao fim como é que essa lei foi implementada e quais implicações que isso tem nessas áreas que vão receber esse nome de reserva. Então me acompanha aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo. Vamos lá? E aí, tudo tranquilo com você? Bom, bem-vindo à minha casa, boa noite pra você. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas aqui já escureceu. Então, se a gente não se conhece ainda, muito prazer, meu nome é Richard, eu sou biólogo e eu trabalho com serviços ambientais aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, só antes da gente começar esse vídeo, eu já quero te lembrar ali de deixar sua curtida, de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante pra mim, pra eu saber que esse conteúdo é relevante pra ti, além do que o YouTube vai entender que esse conteúdo foi de qualidade e ele vai começar a distribuir para mais pessoas, tá? Mas sem muitas delongas, vamos começar aqui no nosso vídeo. Então, a importância das RPPNs ali em todo o esforço nacional de preservação ambiental se dá porque elas são unidades de conservação fáceis de serem criadas, além de permitir ali a participação de toda a sociedade civil, toda não, né? Pelo menos de quem tem imóveis rurais, ali quem é proprietário de grandes áreas rurais, para essas pessoas e empresas poderem participar no esforço de conservação nacional. Então, para isso, o governo criou o modelo de RPPN, que permite a incorporação de áreas nativas, seja qual for o bioma e seja qual for o tamanho dela, para incluir dentro de unidades de conservação, que aumenta a possibilidade de nós termos áreas preservadas no país todo. Claro, o empreendedor ou pessoa que resolve colocar parte do seu terreno como área de proteção ambiental, ele tem que seguir certas regras, em contrapartida ele ganha isenção fiscal de um imposto que eu já vou contar para vocês qual é. Então, os benefícios que o Ministério do Meio Ambiente concedeu para as pessoas ou empresas que querem destinar parte do seu terreno, da sua propriedade para preservação ambiental, o primeiro deles é que ela não perde a propriedade do terreno, tá? Toda aquela área que foi destinada para reserva ambiental, ela continua pertencendo à pessoa ou à empresa, e ela só tá como se fosse uma área separada ali dentro do terreno. Ela não vai poder ser mexida, tá? Ele não vai poder desmatar nada, nem fazer nenhum tipo de pesca predatória ou caça de animais, mas ele continua com a titularidade do terreno e caso ele queira reverter isso, a empresa ou pessoa pode, tá? Essa é uma das desvantagens, mas a gente pode partir do princípio que se a pessoa resolveu preservar aquela área, ela tem interesse em continuar com isso por muito tempo, né? Até porque tem umas outras vantagens. Outra delas é que eles têm preferência na concessão de financiamentos do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, se o proprietário ou proprietária tem algum projeto ambiental que ele queira desenvolver naquela área, por ser titular de uma RPPN, ele tem prioridade na análise dos projetos, então ele consegue mais fácil que o seu projeto de preservação ambiental seja aprovado dentro do montante ali de ideias que o Ministério do Meio Ambiente acaba recebendo todos os meses de diversas áreas no país que têm interesse de preservação, tá? Então o proprietário tem essa pequena vantagem ali de estar, digamos assim, um passo à frente na hora de analisar os seus projetos de preservação ambiental. Outra coisa legal é que essas áreas também conseguem receber dinheiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Claro, isso mediante um bom projeto aprovado lá, tá? E outra coisa que atrai muitos investidores a preservar parte do seu terreno, principalmente se ele é inutilizado, se ele tem difícil acesso, é que há uma isenção de imposto. O Imposto Territorial Rural, ou ITR, ele não precisa ser pago em toda aquela área que é preservada. Então, vamos supor ali que um proprietário rural ele tem uma área de 10 hectares e ele resolve preservar 9 desses 10 hectares. Então ele só vai pagar o imposto referente àqueles 10% que ele está utilizando. Todo aquele restante, todos aqueles 9 hectares que ele está preservando, ele vai seguir sem pagar imposto nenhum, desde que essa área tenha lá o seu plano de manejo aprovado, esteja sendo seguido à risca as ideias de conservação que ele teve ali para aquela RPPN. Então essa isenção fiscal é uma parceria, como é que eu vou dizer, bem estreita entre a iniciativa pública e privada, porque é um dinheiro bem alto, tá? Principalmente para quem tem grandes latifúndios e grandes propriedades rurais, e isso acaba estimulando esses grandes proprietários a preservar a parte do ambiente, porque esse imposto ele é um dos principais impostos de recolhimento da União, então é bastante dinheiro que o proprietário desse terreno consegue economizar se ele instaurar em parte do seu terreno uma RPPN.
E uma coisa legal é que não existe tamanho para tu criar uma RPPN, ela pode ser do tamanho que tu tem ali na tua propriedade. Então ela pode ter até menos de 1 hectare e o ICMBio também já aprovou áreas ali com mais de 80 mil hectares. Então o tamanho é bem variado, vai ali bem da disponibilidade do teu terreno e do local onde ele está, tá? E apesar de ser uma unidade de conservação, existem várias atividades que são permitidas desde que elas não conflitem com a proposta de preservação. Então, atividades de ecoturismo, atividades de educação ambiental, atividades de pesquisa, elas são permitidas sim nessas áreas, desde que nenhuma dessas atividades comprometa toda a ideia de preservação do local, tá? Bom, então a criação de uma RPPN ela é relativamente simples se a gente comparar ali as outras unidades de conservação, tá? Justamente para atrair a iniciativa privada e as pessoas a preservarem o patrimônio natural. Então a primeira coisa que o proprietário tem que fazer é contratar um profissional da área ambiental para definir qual área daquele terreno, qual área daquela propriedade é adequada para ser preservada, ela é adequada para a gente poder fazer uma reserva natural nela. Então para isso também tem que ser elaborado um plano de manejo, ou seja, como que o proprietário vai... como que ele vai lidar com as questões ambientais daquele local, tá? Ela vai ser cercada, ela não vai ser permitido acesso, não vai, quais tipos de atividades são permitidas e quais não são. Então tem que ser contratada uma consultoria ambiental nesse sentido para definir bem quais são as reais intenções do proprietário e para elaborar um documento a ser encaminhado para o Instituto Chico Mendes, que é o Instituto Nacional de Avaliação ali das Unidades de Conservação. Então, uma empresa de consultoria ambiental deve montar esse plano de manejo juntamente com os mapas, né, e todo o levantamento topográfico do terreno para ser encaminhado ao ICMBio para avaliação. Ao receber toda essa documentação, principalmente esse plano de manejo, o ICMBio vai avaliar a área, vai conferir o endereço, vai verificar a propriedade desse imóvel, se a pessoa que está pedindo realmente é dona de todo aquele terreno e não tem nenhuma terra pública ali envolvida. Estando tudo ok, isso vai para uma consulta pública para saber se a população local realmente está interessada ou se há um interesse coletivo na preservação daquela área, porque pode estar se sobrepondo ali a uma área indígena ou uma área que já é de preservação natural, tá? Então tudo isso é analisado antes de ser liberado para o proprietário. Então, estando tudo ok com a documentação, o proprietário recebe a averbação do imóvel e assina o termo de compromisso. Nesse termo de compromisso vai estar definido o intervalo periódico, né, o tempo, de quanto em quanto tempo que vai ter que ser revisto o plano de manejo e a responsabilidade técnica sobre aquela unidade de conservação. Então tem que haver um responsável técnico, algum profissional que faça todo esse plano de manejo e que fiscalize a implementação dele naquela área. E que caso aquilo fuja do que foi previsto inicialmente, o plano tem que ser revisto ou tem que ser desmembrada parte daquela unidade de conservação para uso comum, tá? Então sempre tem que ter um responsável técnico ali envolvido e esse responsável pode ser um profissional da área de biologia, engenharia florestal, agronomia ou engenharia ambiental, tá? Então são essas 4 profissões ali que geralmente coordenam esse tipo de projeto. E se você quiser saber o passo a passo, qual é todo o rito administrativo com todos os detalhes, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, que é um e-book do ICMBio que explica passo a passo quais são os documentos, cópia do que, encaminha para onde, tá? Cada detalhe que eu não vou falar aqui no vídeo para ele não ficar maçante, mas tá tudo aqui nesse link, confere aqui embaixo. Outra coisa interessante é que o proprietário não precisa solicitar nenhum tipo de estudo de impacto ambiental para a criação dessa unidade de conservação, para a criação de uma RPPN. Basta ele encaminhar o seu projeto e os próprios fiscais do ICMBio já vão até o local e eles vão avaliar se aquela área está preservada ou não. Se for uma área que já não está preservada, claro que não vai ser permitido, né? Tem que ser uma área ali que realmente tenha um patrimônio natural e que aquilo englobe ou faça margem a um ecossistema que esteja já funcionando regularmente. Então, áreas em que já há um desequilíbrio ecológico instalado, elas não são passíveis de serem criadas uma RPPN. Tem que ser uma área que realmente está, que está preservada, em que o ecossistema está funcionando direitinho. Então, uma pergunta que sempre
verifica é se a área que foi instituída como RPPN, ela pode ser vendida ou pode ser dada, desmembrada. Na verdade, ela pode sim, tá? Porque como ela pertence a uma pessoa ou uma empresa, o poder público não tem o direito de vetar a venda ou destituição dessa propriedade. O que vai acontecer é o seguinte: se eu sou dono de uma RPPN e eu quero repassá-la para o meu filho, ou eu faço a venda daquele terreno, aquela área destinada à RPPN, ela está averbada no imóvel, então ela faz parte do imóvel. E caso esse novo ou nova proprietária queira fazer uso daquilo, ele vai ter que fazer um pedido para o Instituto Chico Mendes para destituir a área que ele quer da RPPN para aí sim começar a usar, tá? Então existe uma série de medidas legais para proteger esse patrimônio natural. Não basta eu comprar a propriedade que eu posso começar a usar ali toda a área que foi destinada para reserva. Não. Primeiro precisa ser destituída aquela parte que tu pretende fazer a utilização. Claro que tudo isso mediante assinatura técnica de um profissional ambiental. Então só para você ter uma noção da dimensão e de como deu certo essa iniciativa no Ministério do Meio Ambiente de permitir que propriedades privadas sejam patrimônio natural, tem mais de 1.300 propriedades no país que já são averbadas como RPPN. Isso em 2017, que foi o dado mais atual que eu encontrei. E dessas, ali mais de 600 são totalmente administradas pelo Instituto Chico Mendes, ou seja, são administradas pelo poder público. Então a gente pode ver que há um real interesse dos proprietários de imóveis rurais em preservarem parte do terreno. Claro, tudo isso sob vantagens fiscais, porque ninguém faz nada de graça, né? E eles também acabam utilizando partes do terreno em que não são muito produtivas. Por exemplo, o terreno tem um morro que tem um acesso muito íngreme, em que não é viável para a produção nem de animais, nem de vegetais. Você pode colocar aquela área como uma área de preservação, que com certeza ela tem um ecossistema ali que precisa se manter, e aquilo vai ser válido como um todo ali, servindo como um fragmento de mata que as espécies possam circular. Então isso foi uma coisa que deu muito certo. Na verdade, essas RPPNs não são uma coisa muito nova. Essa ideia já existe, essa lei já existe desde 1990, mas ela foi regulamentada e todos os detalhes foram descritos ali em 2006 no Decreto 5746. Eu estou deixando ele aqui na descrição do vídeo também para tu poder dar uma olhada, em que lá tem todo o checklist que o fiscal do ICMBio vai usar para definir se aquela área pode ou não ser uma RPPN. Então ali tem todos os detalhes, tem inclusive o termo de compromisso. É um documento bem completo, então se você precisar é só consultar ali embaixo. Bom, apesar de ter muita coisa que a gente pode ficar falando aqui sobre RPPN, o vídeo já tá ficando um pouco longo, eu não quero que tu entre em tédio, tá? Então eu queria te agradecer por ter acompanhado, pela audiência até aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, e se tu quer mais alguma informação, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre respondendo, tô sempre interagindo, tá? No mais era isso aí, aqui foi o Biólogo Richard, a gente conversou hoje um pouco sobre as RPPNs, como é a criação. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!